Olá, beleza? Você, aluno da Teoria Geral do Estado, período diurno, Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cília. O conteúdo de hoje diz respeito ao sistema de freios e contrapesos. Por que sistemas de freios e contrapesos? Os freios e contrapesos são necessários, pessoal, para justamente garantir que haja entre os poderes uma equivalência. Então, na verdade, nós continuamos falando a respeito do princípio da separação do poder. Nós já vimos isso nas nossas aulas anteriores, quando abordamos a teoria de Montesquieu, que preconiza a divisão do poder, antes concentrado nas mãos da monarquia, nas mãos do monarca, muitas vezes de forma absoluta, mas agora tripartido, dividido entre executivo, legislativo e judiciário. Já vimos aquelas questões relativas às funções típicas e atípicas de cada um dos poderes, mas o fato é que quando olhamos a Constituição Federal, no artigo 2º, identificamos lá que os poderes são independentes e harmônicos. Independentes e harmônicos e ao mesmo tempo equilibrados. Quando a gente reflete sobre se existe algum dos poderes que é mais forte, que é mais poderoso do que os demais, não deve haver. Tecnicamente não deve haver, teoricamente não deve haver, e sob o ponto de vista prático também não deve haver. Deve haver um equilíbrio entre os três poderes. Nós, brasileiros, focamos muito o Estado na figura do poder executivo. E isso é resultado de um período de ditadura, onde muitas vezes o poder legislativo sequer existiu e onde o poder judiciário, em muitas circunstâncias, sofreu intervenções, interferências por parte do poder executivo, que aí sim, na ditadura, se tornou um poder muito mais forte do que os demais. Numa democracia, no Estado democrático de direito, os três poderes devem se equilibrar, justamente para que nenhum deles se sobreponha aos demais. E daí vem exatamente a ideia do sistema de freios e contrapesos, onde determinados mecanismos buscam equilibrar o poder entre esses três poderes. Ora, nós estamos falando, pessoal, por exemplo, da maneira como se chega ao Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, composto por 11 ministros, ministros esses que são indicados pela Presidência da República, pelo Presidente da República, e que depois são sabatinados no Senado Federal. Então, olha que interessante, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ter uma indicação da parte do Executivo e, de alguma certa maneira, um referendo da parte do Poder Legislativo. Olha os três poderes funcionando. Assim como as leis aprovadas no Poder Legislativo, elas devem receber a sanção e podem receber o veto da parte do Poder Executivo. E depois ser questionadas e até mesmo declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário. Então, olha que interessante, o Poder Legislativo produzindo a lei, o Executivo tendo o direito de vetar ou sancionar, e o Judiciário de se pronunciar a respeito da constitucionalidade ou não da lei que foi produzida. Tudo isso, pessoal, em nome de um equilíbrio de poderes. Nós comentamos nas aulas anteriores, quando falamos a respeito do princípio federativo e mesmo do princípio da separação do poder, que no momento em que o orçamento é organizado, previsto, realizado, ele é encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, que então aprova. Então, o orçamento, na verdade, é uma expectativa de arrecadação para o período fiscal seguinte, para o ano seguinte. É aquilo que o Estado
deduz que irá receber, que irá conseguir arrecadar no ano seguinte. E nessa peça orçamentária já também se divide o quanto será destinado para cada uma das áreas em que o Estado pretende, em muitas situações, é obrigado a cumprir missões, como, por exemplo, a educação, a saúde, segurança, transporte, habitação, esporte. Nesse momento do poder executivo organizando a peça orçamentária, obrigatoriamente uma porcentagem desse orçamento já é destinada ao poder legislativo e uma parte ao poder executivo e ao poder judiciário, desculpa. Então, recapitulando, o orçamento ele é definido e uma parte desse orçamento, daquilo que é arrecadado de tributos pelo poder executivo, porque nós já vimos, quem administra os tributos, quem arrecada os tributos é o poder executivo. Quando ele encaminha o orçamento para ser aprovado, para ser analisado pelo Poder Legislativo, ele já prevê uma determinada porcentagem destinada ao Legislativo e ao Judiciário. Quantia essa que será repassada depois de forma automática e será administrada de maneira atípica pelo Poder Legislativo e pelo próprio Poder Judiciário. Nós vimos isso. Isso em função do quê? Justamente em função de garantir a independência entre os poderes. Quem vai determinar o que deve e o que não deve fazer com esse dinheiro, com a quantia destinada ao Legislativo e ao Judiciário, é o próprio Legislativo e o Judiciário, não havendo uma intervenção da parte do Poder Executivo nesse sentido. Então, com isso a gente vê justamente uma preocupação no sentido de garantir um equilíbrio entre os poderes, de forma que o Executivo, que é o dono do cofre, vamos falar assim, que é o dono, que é quem administra tipicamente, né, nós já vimos isso, tipicamente quem administra, não fique depois mendigando, barganhando a liberação da verba destinada ao Legislativo e ao Judiciário. Justamente um mecanismo de freios e contrapesos no sentido de garantir um equilíbrio entre os poderes.